Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Técnico Ito Rock com a gente direto, parece que está no estádio ainda, lá no Loucão. Lá no Laertão, melhor dizendo, Loucão é no Maracaju. Lá no Laertão. Tá lá no campo o Ito Rock. O Ito Rock tá com aquele semblante, o Thiago Lopes Faria, de dever cumprido. Ito Rock, da nossa equipe aqui, Ito Rock, eu e o Thiago foi os dois únicos que disse que o Costa Rica ganharia do Operário e ganharia bem. E aí, Ito, como tá a cidade? Faltam 2 pontinhos. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigado. Dever cumprido, sim. Acho que fizemos um grande jogo. Como eu disse para vocês, né, anteriormente, nós nos preparamos muito para esses jogos finais. Conseguimos fazer rodízio de jogador, não de todos, porque a gente não consegue, mas de alguns importantes nós conseguimos fazer esse rodízio, então nós tivemos sempre a maioria dos jogadores bem inteiros para cada jogo decisivo que nós tivemos. E hoje entramos, sabíamos que corríamos o risco do Elivelto, né, que não estava tão pronto ainda, mas o tempo que ele ficou dentro de campo nos ajudou, mas eu acho que perdemos ele para o campeonato agora, para os 2 jogos próximos. Thiago, pergunta pro Ito. Ito, bom dia, boa tarde, parabéns pela vitória. Nós internamente, no nosso próprio grupo, a gente debatia e acho que a imprensa tem muito disso, né? De querer encontrar motivos para o campeonato continuar, do que muitas das vezes reconhecer que um time é superior aos demais. E hoje o nosso debate interno foi muito em torno disso. Mas você reconhece que agora, depois, matematicamente, não é só o futebol, é a matemática. O Costa Rica só perde o título para ele mesmo? Eu acredito assim, que você tem que estar focado, né? Futebol você não pode dar menosprezar nada e nem ninguém. O futebol, ele exige essa situação, né? Ele, como diz o Muricy, né? Futebol pune, a bola pune. Então, nós vamos com os pés no chão, equilibrado, para fazer um grande jogo novamente em Campo Grande contra o Comercial. Vamos focado na situação. Espero que a gente consiga fazer esse grande jogo e conseguir o resultado. Gilmar Matos, boa tarde, seja bem-vindo. Só atualizando 0-0. Terminou lá em Aquidauana. Pergunta pro técnico Ito Rock. Daqui a pouquinho também tem a pergunta do Kleber Soares. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Blanc. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Kleber Soares. E boa tarde, campeão sul-mato-grossense 2021, Ito Rock. Nós já havíamos apostado nisso há tempos atrás, desde a primeira fase, que o Costa Rica não perderia esse título nunca, que seria o atual campeão sul-mato-grossense. Eu e o Blanc, nós apostávamos nisso. E mais uma vez a sua equipe foi eficiente, né? Jogando um belíssimo futebol, se não tão belíssimo, mas porém muito eficiente. É um trabalho que é reconhecido por todos nós da imprensa, viu, Ito? Se não um futebol bonito, mas um futebol eficiente. Essa comissão técnica sua, houve mudanças na comissão técnica sua. E eu acredito que essas mudanças foram muito benéficas, porque existem algumas equipes que são muito resistentes a mudanças. E acredito que uma dessas mudanças possa ter ajudado muito nesse título que vocês estão conseguindo agora. Para mim, já é campeão sul-mato-grossense. Eu agradeço as palavras. Eu falo que o futebol a gente joga de acordo com cada jogo, né? Principalmente aqui, que a gente sabe que no nosso campo a gente consegue desenvolver algum futebol que a gente treina, né? Que é ter posse de bola, que é jogar, colocar velocidade a hora que precisa, cadenciar a hora que necessita. Então a gente sabe que aqui dentro da nossa casa a gente consegue ser eficiente e ao mesmo tempo ter a situação de um bom futebol. E a gente sabe também que em alguns lugares que nós vamos jogar, em alguns campos que nós enfrentamos, a gente não consegue ter tanto essa posse de bola devido até o gramado, que não é tão propício para o jogo. Então eu senti muito essa dificuldade em alguns campos que nós jogamos fora daqui de Costa Rica. Com relação à comissão técnica, tenho sim uma comissão muito boa. O Carlão, principalmente, preparador físico,
é muito eficiente no que ele faz, é muito profissional, é um jogador, é um preparador que além de trabalhar a preparação física, ele preza muito pela alimentação, pelo repouso, pelo pós-treino. Então isso foi muito importante nessa reta final. Temos um analista que acaba o jogo, ele já dá todos os dados para nós, do adversário, nosso, em si. Então as coisas vêm mastigadas para que a gente possa, durante a semana, trabalhar em cima dos adversários. Muito bem, Turrock. Estou aqui com o Sadib de Oliveira, nosso colega da Rádio Costa Rica. Vou pedir prioridade para o Sadib, porque ele está por telefone. Sadib de Oliveira, o Turrock com a gente aqui no apito final na Rádio Futebol na Canela. Sadib, antes de fazer uma pergunta para o Ito, você vai perguntar como que está a cidade de Costa Rica? Como que está a torcida, a população? Porque faltam 2 pontinhos. Eu vou até liricamente dizer, faltam 2 passos para Costa Rica alcançar a glória eterna. Boa tarde, meu amigo Blanc, boa tarde a toda a equipe do Futebol na Canela, ao professor Ítalo que está aí com você, falando com você. Nós estamos aqui em Costa Rica, a euforia é muito grande. Pessoas me ligando de Brasília, que moravam em Costa Rica, pessoas me ligando do Rio de Janeiro, que moravam aqui, São Paulo. Eu agora de pouco estava interagindo. A alegria desse povo é muito grande. Costa Rica nunca alcançou uma projeção dentro do futebol tão grande de sentir a mão no caneco, você entendeu? E sua pergunta para o Ito Rock. Professor? Tá te ouvindo, pode Sim. perguntar. Alô, professor, boa tarde. Sadib aqui da Rádio Cidade FM, um prazer poder falar com o senhor. Parabenizar primeiramente o professor pelo esquema de jogo, Blanc. A equipe joga com uma facilidade, joga leve. Professor, chegar em Costa Rica e fazer essa equipe passar, que nunca passou das oitavas, é uma missão cumprida, professor Ítalo Roque. Sim, quando nós chegamos aqui, a gente tinha todo o panorama do que tinha sido Costa Rica nos últimos anos, né? E graças a Deus as coisas andaram bem, as contratações se encaixaram no perfil de trabalho, dentro de campo eles conseguiram executar tudo aquilo que a gente trabalha durante a semana. Então acho que foi um contexto geral de uma equipe trabalhando, né? Então acho que jogar leve é verdade mesmo, como eu citei anteriormente numa pergunta, que dentro de casa o nosso time é bem mais leve mesmo. Porque o objetivo de jogar em direção ao gol, né? Então, eu acho que essa leveza é pelas características dos atletas que nós conseguimos trazer. Obrigado, Sadib de Oliveira, participar aqui do apito final. Seja bem-vindo, a casa é sua, meu amigo. Obrigado, Blanc. Parabéns ao professor. Uma equipe que está com DNA ofensivo, uma equipe que joga a todo instante buscando o gol, uma equipe que marca forte no campo, uma equipe que não joga desleal, Fernando Blanc. Os meninos marcam por espaços, mas não é aquele jogador que chega levantando tudo. E o professor Ítalo aí está de parabéns de conseguir, com a equipe jovem, um amadurecimento. A gente sabe que jogar contra o Operário, contra o Comercial, são equipes de camisa que pesam e não é de qualquer jeito. Parabéns aí. Costa Rica é igual o Língua Preta aí fala, né? O que trabalha com você aí na emissora. O TLF? Fala o nome dele, se ele é macho? Quem? O TLF? Não estou sabendo quem que é esse que você está falando. O Thiago Lopes de Faria? Você não é macho? Não, Fala o nome. esse menino é uma Madre Teresa de Calcutá. Amigo do Fernando Blanc, amigo do prefeito Valdeli. Costuma ter até uns adesivos no carro. Onde vai Valdeli, vou eu. É assim? Mas, igual o nosso amigo sempre falou aí, o Thiago, é uma realidade. Costa Rica sempre viveu um sonho, sempre viveu, nós temos estrutura para isso, temos estrutura para aquilo, pagamos em dia e nunca saiu. Ele usou uma colocação muito legal, de uma falácia. Agora a equipe do Costa Rica mostra porque chegou, esperamos ver a disputa na Copa do Brasil, disputando a Copa do Brasil e o professor Ítalo aí fazendo mais uma vez o nome de Costa Rica galgar aí todo o Brasil. Muito obrigado, Sadib de Oliveira.
Próxima pergunta pro Ito Rock é de Kleber Soares, direto de Dourados. Boa tarde, professor Ito. Parabéns pela grande vitória, parabéns pela campanha que a equipe do Costa Rica vem fazendo ao longo desse campeonato. E a minha pergunta para você, professor, é em relação ao teu elenco. Como vocês montaram esse elenco, se teve uma base aproveitada ou se chegaram outros nomes mais novos reforçando a equipe, e como que essa equipe deu liga tão facilmente, professor? Boa tarde. Com relação às contratações, eu consegui trazer alguns atletas que já tinham sido meus atletas, tanto em São Paulo quanto em Minas, né? Que foi meus últimos anos, eu trabalhei bastante em Minas. Trouxe a dupla de zaga, eu que trouxe, né? O Ulisses, um jogador que jogou o Campeonato Mineiro, o Matheus Abreu, zagueiro canhoto, trabalhou em São Paulo, foi campeão ano passado pelo Jataí, subiu com o Jataiense lá, né? Em Goiás. Então, jogadores que nós procuramos trazer, jogadores que com perfil daquilo que eu queria, né? Eu gosto muito de um time que marca muito forte, desde a saída de bola do adversário, mas na hora que tem a bola, jogue também, né? Que tem a posse de bola objetiva. Então, eu fui buscar jogadores dentro desses perfis. E o Adame, um jogador que flutua muito entre as linhas, jogou no 15 Piracicaba ano passado, em São Paulo. Então, eu fiz uma mescla ali de alguns jogadores que eu conhecia do futebol paulista, com alguns que eu conhecia do futebol mineiro, e as coisas encaixaram, como você falou. Deu liga, encaixou. Eu sei que não é fácil essa situação, né? Às vezes você monta um baita de um time e não tem esse encaixe. O nosso time foi muito bem encaixado dentro daquilo que eu falo, né? Eu falo que o time tem que ser a cara do treinador. Então, foi do jeito que a gente trabalhou, aconteceu dentro de campo. Parabéns, professor. Só terminar, só dar os parabéns ao professor Ito novamente e falar que, assim como os meus colegas aí, eu também sou mais um que já te parabenizo pela conquista do título, porque somente eu não consigo acreditar que o Costa Rica não irá fazer aí 2 pontos nesses 2 jogos que tem, até porque ainda joga mais um jogo em casa e como você bem falou, né, a equipe em casa rende muito mais do que vem rendendo fora, né, por vários motivos, mas fica aí o meu parabéns a toda a equipe do Costa Rica, professor. Obrigado, eu agradeço as palavras. Muito bem, Robert Almeida, pergunta ao técnico do Costa Rica, Ito Rock. Boa tarde, Ico, parabéns pelo título, parabéns pela campanha, principalmente pela montagem da equipe, dos jogadores. Desde o início, quando eu já tinha assistido o primeiro jogo do Costa Rica, a gente tinha percebido uma equipe bem diferente das outras, bem montada, bem armada. A minha pergunta é o planejamento. Eu gostaria que você continuasse no Costa Rica pós-título para dar sequência, né? A gente que torce para o nosso estado, o Mato Grosso do Sul tem uma equipe que vai fazer uma Série D muito boa, quem sabe suba para ser, e a minha torcida, e eu gostaria de saber isso de você, se você continua, e gostaria que você continuasse, que esse projeto fosse longo prazo e que realmente a equipe, como a do Costa Rica, que tem condições, que tem estrutura, tem verba, tem investimento, possa vir a ser uma equipe nossa que consiga representar muito bem o nosso estado e quem sabe até galgar uma Série C, uma Série B. Obrigado, mas eu vou ressaltar. E assim, não é da boca para fora não, a gente respeita ainda 2 adversários que vão jogar contra a gente e a gente tem que conquistar esses pontos que faltam para que a gente busque o título. É lógico, demos um passo muito importante, né? Mas temos que ter os pés no chão para que a gente possa ir buscar o título aí, quem sabe até na próxima rodada, mas com os pés no chão e respeitando os adversários. Com relação ao futuro aqui, ainda não sei, né? Assim que terminar aqui, eu gostaria de ir para casa, né, descansar com a família, com a filha, com a esposa, para que a gente possa recarregar as baterias, né? E é lógico, com certeza estarei aberto a poder conversar sim sobre alguma coisa futura. Paulo Anselmo, seja bem-vindo ao apito final, boa tarde. Uma pergunta para o técnico virtual campeão estadual Ito Rock do Costa Rica.
Paulo, liga o microfone, Paulo. Muito bem. Paulo Anselmo, liga o microfone. Uma pergunta aí pro Ito Roque, técnico do Costa Rica, venceu o Operário hoje 3-0. E vou dizer uma coisa, amigo torcedor, você que não assistiu o jogo, cabia 4 e cabia 5, hein? Venceu fácil, nunca vi tanta facilidade o Operário ser batido nessa facilidade. Pois não, Paulo, só pergunta ao Ito Roque. Oi. Vai. Tá indo me bem? Agora tá, Ito? Ah, sim. Ito, me ouve? Então, na verdade não é nem uma pergunta, é mais uma parabenizar e dizer que qual escola é ele, porque a gente vê o time dele, ele não altera o tom hora nenhuma, e no vestiário mexe nessa equipe. Quem que são os espelhos dele como treinador? E parabéns mais uma vez aí por esse feito, uma campanha intocável, 39 pontos, se eu não perdi as contas aqui, somado ao total, praticamente se fosse ponto corrido, já estava disparado o título garantido. Mais uma vez, obrigado pela palavra de todos vocês aí, pelos elogios com relação ao Costa Rica. Assim, eu não... O que eu tentei fazer a partir do momento, lá atrás, quando eu falei, eu quero ser treinador. Comecei a ver tudo que eu tinha visto no futebol, os treinadores que eu tinha tido, né? E fui fazendo uma mescla de cada um deles, né? Daquilo que, como jogador, eu tive de bom, aquilo que eu achava dentro daquilo que eu pensava do futebol, aquilo que eu achava bom ou não para o meu time. Então fui descartando algumas coisas, fui pegando algumas coisas e aprimorando e colocando do meu jeito, assim, mas foram vários treinadores. Mas eu vou te falar de um treinador que eu nem sei se está vivo ainda, e talvez não, acho muito difícil vocês conhecerem, né? Porque é um treinador que eu tive em 1994, quando eu jogava lá no Catar, foi um iugoslavo, chamado Jamal Hadžiablit. Foi um dos melhores treinadores que eu tive, em todos os sentidos. Em sentido de incentivar os jogadores, de dar moral para aquele jogador que não está bem no jogo, mas o plano tático dele era muito bom, muito perfeito. Um treinador chato demais, no sentido daquilo que ele treinava, a gente tinha que executar dentro de campo. E eu até comentei hoje na palestra com os jogadores. Os professores mais chatos que eu tive na vida foi as melhores notas que eu tirei na escola. Então eu também sou um pouco chato com eles, no sentido do plano tático, né? De não desfazer o plano tático, de seguir aquilo que a gente trabalha, tentar executar no jogo. Então acho que essas coisas foram dando certo, né? Na minha vida, eu pegando um pouco de cada coisa, de cada treinador que eu achava bom. Heitor, essa obediência tática que você tanto apregou e cobra dos seus comandados, você aprendeu lá com esse treinador lá no Catar? Uma boa parte foi sim, porque ele era muito... ele gostava de uma equipe muito disciplinada taticamente, né? Aquilo que a gente vê o pessoal no Brasil tentando copiar os europeus hoje, né? Em termos de transição ofensiva, defensiva, ele já fazia isso com a gente em 1994. Então, eu peguei muita coisa dele sim. Mas é lógico, tive treinadores aqui no Brasil que eu também copiei muita coisa, né? Eu cheguei a trabalhar com o Dorival Júnior, né? Então tem algumas coisas dele, principalmente nesse outro sentido extracampo do Dorival, que é muito bom. E às vezes o time joga mal, um jogador não foi bem, ele dá moral, ele incentiva o cara, ele conversa com o jogador para que... Porque ele falava uma coisa que é verdade. Ninguém aprende ou desaprende jogar futebol em 7 dias, né? Então, não é um jogo mal que ele começa a criticar o jogador ou começa a mexer no jogador, deixar ele de lado, né? Então eu aprendi muito com ele sobre isso também. Thiago Lopes Faria, mais uma pergunta pro Ito? Eu tô recebendo mensagens aqui, Ito. O Tony Montalvão, presidente do 7 de setembro, parabéns ao Ito, bebeu água da região, Araraquara, Jaboticabal, Marão, Ribeirão Preto. O Márcio Christian, torcedor do Sene, parabenizando. O Endrigo também, o Anderson Ramos também, o Jackson Pereira, pessoal todo aqui mandando os parabéns, presidente da União Fábio Manso também. Ito, uma curiosidade que eu tenho, cara, e eu juro pra você que
eu espero que você não volte para Mato Grosso do Sul nunca mais. Porque, cara, é uma constatação, nós vivemos o inferno do futebol. E por que você veio para cá, Ito? Porque a gente olha o seu time, podem gostar ou não gostar da maneira como o Costa Rica joga, mas a gente vê o seu trabalho claramente. E eu não entendo como que você veio parar no Mato Grosso do Sul diante da competência que você tem demonstrado. Então, se a gente conquistar o título aqui, em 6 meses é meu segundo título agora, nesse curto prazo, né? Eu fui campeão com o Pouso Alegre, subimos o time para a primeira divisão lá do Mineiro. Dia 1º de dezembro, se eu não me engano, foi a final. Nós fomos campeões lá. E aí eu tive alguns problemas particulares, né? De saúde na minha família. E eu fui embora, fiquei 2 meses e meio em casa por causa desses problemas, né, de saúde. E surgiram algumas coisas e eu não pude ir. E o Sandrinho, que é o auxiliar técnico do Costa Rica, que está aqui comigo, já me conhecia, porque eu já tentei levar ele várias vezes para os clubes que eu trabalhava, né, quando ele jogava ainda. E ele me ligou e falou do que era o time aqui, da estrutura, do planejamento deles. E como eu já tinha, assim, recusado algumas propostas e todos esses clubes que eu tinha recusado, eles já tinham acertado treinadores e surgiu essa situação aqui e também lá na minha família estava tudo em ordem já, eu resolvi aceitar o desafio, né? E até porque também não é tão longe de casa, eu moro em Rio Preto, então dá 5 horas de casa aqui, de carro, dá 5 horas. O Kleber Soares pediu a palavra. Professor, vou aproveitar aí o seu conhecimento, né, e a tua sabedoria para fazer uma pergunta e o senhor pode ficar à vontade se o senhor não quiser responder exatamente, mas vendo aqui o nosso futebol aqui, o futebol sul-mato-grossense, o que o senhor colocaria assim, o que o Estado precisa fazer para a gente subir esse patamar nosso aqui, que infelizmente é muito baixo ainda, professor? Então, hoje, inclusive, eu estava conversando com o pessoal nosso aqui, da diretoria, né, na hora do almoço, e a gente estava falando sobre isso. Uma coisa que melhorou muito, alguns anos atrás, lá em São Paulo, por exemplo, é igual aqui, né, antes de iniciar o campeonato, vai o bombeiro, vai a polícia, né, ver se está tudo em ordem no estádio, ver se o estádio está apto para receber o torcedor, né. E uma das coisas que mudou, e eu gostei muito, e eu gostaria que acontecesse isso em todos os estados, inclusive aqui, é que primeiro fosse olhar lá, porque se tem o estádio, se o torcedor vai no estádio, se tem a imprensa no estádio, é porque vai ter jogo. E se vai ter jogo, vai ter bola. E a bola precisa ser boa, você quer ver um espetáculo. E lá mudou o seguinte, eles vão lá, olham, primeira coisa que se olha, o gramado. A hora que aqui tiver um tapete para jogar futebol, a gente volta para ver o resto, né? Então, não adianta o bombeiro vir aqui no estádio e falar, o estádio tá ok para jogar, tem saída de emergência, tem extintor, tem todas essas coisas que habilitam o estádio e o gramado não ser bom, né? Então, a primeira coisa, para ter tudo isso aí, tem que ter um gramado bom para a prática do futebol, né? Então, eu tenho sim essa crítica para fazer com relação aos gramados daqui. Eu gostaria que pudesse pelo menos melhorar essa situação. Eu acho que melhora para todo mundo, para o espetáculo, para a imprensa, para todos verem o jogo, né? É o mínimo, né, professor, que se espera, né? Sim. E aí, indiferente, né? Se o estádio é grande, pequeno, né, mais ou menos, mas o gramado tem que ser bom. E, infelizmente, nem isso, né, o nosso futebol consegue proporcionar. Mas obrigado, professor. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Muito bem, chegando na conversa, nosso amigo Ramiro Pergentini, da Rádio Costa Rica, lá da FM Cidade, companheiro do Sadib de Oliveira. Fica à vontade de fazer uma pergunta para o professor Ito Roque. Mas antes, Ramiro, como que está a cidade, o clima na cidade? Uma pergunta para você, Costa Rica é campeão, Ramiro? Costa Rica é campeão, pode cravar, e muito se deve ao trabalho do que o Ito Roque fez. O Ito Roque tem um time nas mãos com algumas limitações e ele achou todas as soluções que eram necessárias para levar esse time ao título. Já não tem mais escapatória. O creio que vai ser campeão. Mostrou que aquela derrota do Operário foi um acidente de percurso.
E a cidade está muito feliz. Pela primeira vez desde a época do Giannini, é o primeiro ano que a cidade realmente abraça o time. A cidade está muito motivada. A rua tem falado isso. Então, eu estou vindo com o time, acompanhando o time para o estádio. E isso se deve muito a tudo isso que o time fez. O time é um time com muito caráter, né? Os jogadores muito fechados com o Ito. A diretoria fez um belo trabalho também, e o Sandrinho, que trouxe alguns jogadores muito importantes, né? A pergunta que eu quero fazer para o professor Ito, o professor Ito ele é um técnico bicampeão estadual, da terceira divisão do Campeonato Paulista e campeão da Série B do Campeonato Mineiro. Ele vem para um campeonato menor, aceita esse desafio de estar no campeonato menor, mas vai conseguindo um resultado aí importantíssimo, que é ser campeão, escrever o nome dele na história. Queria saber qual que é a sensação do professor de conseguir escrever, então, aí o nome do Ito Rock como campeão estadual sul-mato-grossense. Grande Ramiro, tudo bem? Obrigado aí pela colocação. Pô, você lembrou bem, né? Eu falei que eu tinha sido campeão mineiro agora, né? Em dezembro de 2020. Mas assim, sou bicampeão paulista já na divisão de acesso em São Paulo, e espero que aqui a gente consiga coroar com mais um título, para que eu acho que tudo é história que você deixa de legado na sua vida, né? Mas graças ao trabalho de todos, o Sandrinho me ajudou muito aqui, demais, em termos de ajudar nas contratações, de às vezes convencer os jogadores a vir, em todos os sentidos, né? O presidente, o Melchior, poxa, eu não tenho o que falar dessa pessoa, uma lealdade de tamanho imenso, né? Um presidente que está ali com a gente, ouve o que a gente está necessitando do futebol, dentro do que ele pode, ele consegue fazer para a gente. Então, eu acho que um contexto geral aqui, a comissão técnica, a diretoria, o prefeito, todo mundo nos ajudou e a coisa evoluiu dentro de campo. Gilmar Matos, mais uma pergunta. Eu só vou pedir pro Ramiro, se deu tudo certo lá, Ramiro, pra você ficar pra gente debater um pouquinho depois esse Costa Rica e esse Operário, tá? Gilmar Matos, por favor. Então, é uma pergunta muito particular, porque eu vou fazer essa pergunta em cima de outras declarações de outros treinadores, não tem nada a ver com você. Você, quando ganha todo mundo, e quando perde todo mundo, ou perde os outros e você não? Que é isso. Na verdade, eu vou te falar, se formos campeões aqui, o título é mais dos atletas que executaram dentro de campo, é mais da diretoria que nos deu condição de trabalhar do que meu. Eu sou uma peça, assim, me considero fundamental, mas eu acho que é o coletivo, né? Eu acho que é todo mundo trabalhando, né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém ganha sozinho. Então, é o contexto, todo mundo aqui, principalmente quem executa, que são os atletas. Isso não tem nada... Só um pouquinho, Blank, deixa eu só concluir aqui. Pois não. Isso não tem nada a ver contigo, viu? Isso aí é outros que acontece isso aqui. E não é uma ou duas vezes não, viu, Ito? É que cada um tem um perfil, um jeito de trabalhar, né? Eu respeito de todos, mas eu sigo o meu. E quando perde, a gente perde ali. Eu não me incomodo quando a imprensa critica, porque às vezes você tem que até ouvir e depois pensar, né? Eu penso muito, às vezes. Quando eu tô em casa, eu falo, puta, me falaram isso, me falaram aquilo, e tá certo mesmo, ou não. Mesmo eles criticando, eu acho que não tá certo, mas eu tento guardar pra mim, mas eu não tenho isso não. Quando perde, pode jogar a culpa em mim, e quando ganhar, pode dar o crédito pro pessoal que executou. Robert Almeida. Então, queria fazer uma pergunta sobre o Joãozinho. Você acha que o Joãozinho, e se ele mostrou qualidade aqui no nosso campeonato, na exigência que foi o nosso campeonato, claro que é bem diferente dos outros estados, mas na tua opinião, você acha que o Joãozinho consegue jogar numa Série B do Nacional, de repente numa Série A? Eu acho que sim, consegue, porque Joãozinho é um jogador que além de ter velocidade, de ter faro de gol, que tem uma situação boa, ele ajuda muito já na saída de bola do adversário, ele ajuda na marcação. Não é aquele jogador porque é artilheiro do campeonato, artilheiro do time, tá na fase boa que ele não marca. Ele ajuda pra caramba a gente na marcação, volta a correr atrás do lateral quando necessário. Então,
acredito que o Joãozinho, pela dinâmica de jogo dele, ele joga assim. Muito bem. Mais alguma consideração pro Ito Rock? Mais alguém quer perguntar? Eu posso liberar o professor? Eu gostaria de fazer mais... Porque o ônibus tá saindo, hein? Tá, Só então uma pergunta. Ramiro, por favor. Professor Ito, o time tem algumas peças que são fundamentais. O Rodolfo é uma delas, o Ulisses é uma delas, o Pedrinho, o Joãozinho, são peças que são fundamentais no seu esquema. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco do Ulisses, que como é zagueiro, aparece menos, não fez gol de cabeça e tal, mas para mim o Ulisses é o melhor jogador do campeonato. Eu queria que o senhor falasse do zagueiro Ulisses. Pô, Ramiro, até é difícil falar do Ulisses, né? O Ulisses, você no dia a dia ali, você nem ouve a voz dele. Só que chega no jogo, ele se transforma num gigante, né? Um jogador um zagueiro que sabe sair jogando, tem qualidade para sair jogando, apesar de não ser um zagueiro tão alto, a bola aérea dele é muito boa, é um jogador que reúne algumas qualidades que são para poucos, tá? Igual essa saída de bola, ele não se aperta quando o adversário pressiona, ele tem a bola longa, ele tem o passe bom e tem a marcação, né? Dificilmente você vê o Ulisses tomando uma bola nas costas, dificilmente você vê um tempo de que ele não conseguiu se recuperar de um drible. Então o Ulisses, para mim, como você disse, eu concordo, é um dos principais jogadores nossos. Professor Ito Rock, muito obrigado pela sua participação, boa sorte aí, e que o senhor tenha sucesso aí no próximo jogo. Quem sabe no próximo jogo já pode gritar é campeão, né, professor? Pô, vamos torcer para isso, né, porque cada jogo é um sofrimento, né, mas vamos com os pés no chão lá, como eu sempre falo, equilibrado, pra gente fazer um grande jogo. Mas, Ito, essa última pergunta que me veio à mente agora, a gente não sabe o quão é grandioso o momento histórico que a gente vive no momento. Só vai saber no futuro. Mas dá pra gente fazer algumas projeções. Você tem ideia, consegue pensar qual é o tamanho e a importância do Ito Rock com Costa Rica campeão pela primeira vez no Mato Grosso do Sul? Você consegue dimensionar isso ou ainda não? Cara, eu acho que a gente tá tão fechado aqui, bitolado por tentar conseguir logo esse título, né, para acabar essa ansiedade, que eu saio muito pouco aqui, né, eu vou do CT pro hotel, do hotel pro CT, dificilmente eu saio aqui, né, então eu não fico muito na rua, então não tenho tanto essa dimensão do que tá acontecendo, né, mas, por exemplo, agora, o pessoal tá saindo ali, e eu tô vendo a euforia que tá lá fora, a cidade tá muito eufórica com relação a conquistar esse primeiro título. Então a gente espera que a gente consiga o mais rápido possível para que acabe logo essa ansiedade, não só nossa, mas do povo em si, do torcedor, né? Tá certo, obrigado, Ito Rock. A gente vai para um breve intervalo comercial. Já voltamos para debater tudo que o Ito Rock falou e eu vou começar a debater com o Ramiro, porque ele tem uma visão muito peculiar desse Costa Rica do Ito Rock. Muito obrigado por atender mais uma vez a Rádio Futebol na Canela e o microfone sempre aberto para você, Ito. Eu que agradeço e também estou sempre à disposição. Obrigado. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.